Ele é o mestre do traço, um grande ícone na contação de histórias, nessa vertente mais intimista. Então quer dizer que a vida dele é bacana, cheia de glórias e tal? Bem, eu acho que nem tanto. Hoje, pessoal, nós exorcizaremos mais alguns demônios desse tão conhecido e tão grandioso artista. Tô falando de quê? Isso aqui, ó. Meus problemas com as mulheres. Vocês estão no Perdi Geek. Sejam muito bem-vindos. E aí, pessoal, estamos começando mais um vídeo, espero que vocês estejam gostando aí da nossa maratona, né, de Robert Crumb. Pois bem, esse é mais um catadão, né, mas agora focado ali no lance do relacionamento dele com as mulheres, né, da infância até o tempo ali que ele produziu, que é o, sei lá, não diria nem a publicação desse álbum em si, né, mas o catadão ali, diria, das últimas datas de referência disso aqui. E o nosso panorama de praxe, né, aqui pra vocês, beleza? Edição de capa dura, essa aqui tá bem melhor que o Fritz, né, que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, tá? Essa é a frente, beleza? Essa é uma arte aproveitada, eu acho, né? E tem esses detalhes a mais, creio eu, porque essa arte aqui tem na história normal, beleza? Essa é a frente, lombadinha, né? Bem bacana, vermelhinha e tal. E a contracapa, beleza? É uma edição de capa dura, como eu disse, e o recheio, além da arte alternar entre o preto e branco e o colorido em si, as partes de preto e branco são novamente em polybold, né, que é o papel de livro, vamos falar assim, mas costumeiro, e as partes em colorido, né, creio que todas mesmo, são em offset, então nós temos dois tipos de papel aí. Metade confissões, metade caos em quadrinhos. Este é mais um catadão de histórias com foco em seu relacionamento com mulheres em diversas fases da vida. Aqui a gente vai ver muitos momentos da trajetória dele enquanto artista, né, se aproveitando de momentos, que isso aí é uma parada que em retrospecto ele mesmo admite que não é certo se fazer isso, né, ele se aproveitou da fama, da influência para não fazer covardia com as moças, mas meio que, né, certos flertes, algumas coisas a mais, ele usou isso como tempero para obter certas vantagens para cima da moça, mas nada que não fosse consentido, claro. Sendo algo tão amado, e por que pareça, tem hora que ele fala que ele odeia, né? Talvez muito por conta ali dessa veia, digamos, eu não diria bipolar, mas ele parece ser um cara muito neurótico, né? Os nervos dele são muito delicados. É um cara que se irrita ou se abala muito facilmente. Várias coisas da história dele propriamente o tornou dessa forma. As relações familiares com outras pessoas, as visitas que iam na casa dele para conversar com a mãe dele e tal, né? Eu acho que é nesse que tem alguns segmentos dele criança brincando nas pernas de uma dona mais fortuna e tal, que vai lá. Meio que também o lance das fantasias dele, né? Dos fetiches, das filias que ele tem. Nada muito bizarro, felizmente, ao menos o que ele expõe pra gente aqui. Eu menciono essa parada de ser amado e odiado ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que ele idolatra as mulheres, principalmente o tipo favorito dele, né, no caso, que seriam as moças fortonas, né, como eu sempre brinco, as parrudonas, né, as troncudas ou de qualquer forma, né? Porque tem mais gordinha, tem mais fortona, tem moça alta, tem moça mais baixinha, tem gordinha, tem moça de academia, tem moça que eu falo que é parruda, que ele seria a genética da pessoa ser mais grossona e tal. O cara, ele é de um gosto muito seleto. Claro que ele dentro da janela do que ele prefere, mas aí, né, brincando, é negra, branca, asiática, azul, rosa, tanto faz. Estando no estilo que ele gosta, tamo aí pra jogo, né? Que nem ele brinca. Passando por diversos momentos da vida dele, né? Como eu falei anteriormente aí de casos de quando ele já era mais velho, normal, assim, da vida corriqueira, ou dentro dos meandros ali digamos, da gibisfera lá americana da cidade dele, das bandas dele, né? O pessoal do braço underground, qualquer coisa nesse sentido. Tem uma história, por exemplo, que eu fiquei assim, não diria triste, né? Porque eu não sou da família, eu não sou nada, mas eu fiquei puto porque, né, ele é um cara que pelejou tanto, sofreu tanto, né? As mulheres, ao mesmo tempo que são deusas para ele, são também motivo de escracho ou qualquer outra coisa que ele queira fazer, né? Vai depender da bipolaridade do cara no dia. Ele finalmente, né, enfim encontrou a Aline, que entendeu ele, que amou ele, que ajudou ele e tal, né? Ele vai, por exemplo, tem um capítulo lá que é no momento de chuva, eu acho que eu separei a página de abertura para vocês, que ele sai à procura de mulher nos bares, né? E eu não entendi, assim, do que eu lembro, se ele queria praticar o ato do adultério ou se ele tava só querendo ficar conversando e sassaricando. O que seria menos pior, mas ainda acho bancada, tendo em vista toda a trajetória do Crumb, o que ele falava que sofreu, o que ele fala, né, tipo, dos pensamentos dele, as neuroses dele, pra enfim encontrar a Aline, né, antigamente a Dana, mas eu não sei muito sobre a relação deles assim, né, porque diz que ela era meio barra pesada de lidar, quando eles viajaram pro exterior, morar uns tempos fora também, ela não dava muita brecha e tal, tanto que foi um relacionamento que não deu
tão certo assim, pelo que eu lembro. Se não me engano, eu mencionei sobre, acho que o Jess Crumb, né? Infelizmente faleceu num acidente de carro em 2018, se não me engano, né? Falei em algum episódio aí anteriormente. É filho da Dana. E sei lá, né? Espero que não tenha sido feito com raiva, né? É feito ali na base do ódio, o filho. Mas o cara que teve essa vida toda, e nesse quesito, pelo menos, eu não achei muito, digamos, ordeiro, né? Não foi belo e moral da parte dele ficar querendo caçar rabo de saia. O que é engraçado, porque se não me engano, em contraste com o documentário, tem um momento ali que eles estão numa amostra de arte, uma galeria das próprias coisas do Crumb, eles perguntam pra Aline, talvez até baseado nessa tira, eu não vou saber, né? Fala, olha, Aline, o Crumb aí, ele é visado por muitas moças por conta da fama dele, e não sei o que, ele gosta de um tipo muito específico de moça, de vez em quando ele topa com umas parrudas aí, né? Ele tem aquela mania boba de querer, né, achar que a mulher é moto pra sair empinando e dando cavalo de pau, né? Até nessa cena do documentário, ele monta nas costas da Aline, a Aline sai profunda. Não sei se fizeram combinado pra fazer graça no documentário, né? Até na capa pra vocês viram que ele tem essa mania de montar nas costas das mulheres. Eu não diria nem necessariamente, né, tanto assim, por um aspecto mais erótico, pra não falar a palavra inconhece, dependendo do YouTube encher meu saco, né? Mas talvez seja uma mania, né? Uma graçola que ele faz. Na cabeça dele é engraçado pra caralho, né? Pra gente é só estranho, né? Tipo, o cara tá achando que mulher é cavalo pra sair montando e sair vazado. E nessa cena, como eu disse, né? Antes dele sair vazado, vamos brincar assim, ele conversa, né? Conversam com a Aline e fala, olha, ele topa aí com as moças e tal. Você não sente ciúmes, você não vê isso com maus olhos e tal. Aí assim, é pai do lado dela que ela falou? Também, mas já que a gente tá nessa, né? Chumbo trocado não dói. Que ela fala, não, ele faz isso, mas não quer dizer que ele seja o único. Tipo assim, cada um luta com as armas que tem. Se ele faz, por que eu não poderia fazer também? Que aí eu fiquei, pô, aí também é foda, né, Aline? Você também não se ajuda, né, filha? E aí eu não saberia dizer se são atos completos de adultério, né, com finalizações, ou seriam só flertes, conversinhas, né? Porque se for só a conversinha mais ou menos inocente na esportiva, seria o menos pior de todos. Mas ainda assim, eu acho um bagulho meio pai, né? No caso do Crumb, como eu disse, baseado na história aqui pra vocês, o cara sai de casa pra ficar caçando raba de saia. Sério mesmo, fazer um bagulho desse, cara? Tem outros momentos da vida dele, fala da infância, né? Como, por exemplo, o lance da família dele, os irmãos dele. Tem até numa das partes, eu acho que é uma das últimas artes que inclusive é que usaram de capa, né? Eu não lembro qual dos irmãos que vai ser, que é o que infelizmente se, né, passou, ou o outro que engoliu o trem no documentário, é o Max. Eu não lembro qual que é. Mas ele fala, Max me chamou de maluco, disse que um dia vão me passar e tal, né? Que ele fala, não, enquanto eu tiver moças do jeito que eu gosto, eu poder conversar com elas, tocá-las e não sei o que de forma respeitosa, tipo um trem assim, eu poderei viver feliz. E até esse dia chegar, poderão, né, me deletar. Então, aí tem a cena dele trepado em cima da moça, né? Ele fala, pronto, estou feliz, podem, né, me passar por outro lado. E é engraçado a forma como ele lida em diversos momentos, né? Tem histórias assim que são muito engraçadas mesmo, tipo as neuroses dele, as taras dele, ele vê a moça, ele fica viajando, nossa, que moça bonita, que pernonas, né? Que nem aquele do meme do Pica-Pau, que eu sempre brinquei muito com um colega meu, né? Mas que joelhos, essas coisas assim, né? Ele fica brincando, fala das moças, e aí tem uns momentos assim de completa esborna mental, que aí seria talvez o que o pessoal classificaria como misoginia, machismo, não sei o que. Só que como você já tá lendo os bagulhos dele, você já tá tão acostumado, você leva na esportiva. Ivan, você leva essas coisas na esportiva, não sei o que e tal. Não, porque muitas das vezes é como se fosse o lance do stand-up. É uma persona. Então, muitas das vezes ali, ele pode exagerar, né? Em momentos, acho que ele até admitiu uma vez ou outra que ele exagera certos aspectos da psique dele ou dos depoimentos dele pra chocar. E não é necessariamente um choque pelo choque. É muitas das vezes também pra te fazer refletir. Uai, você tá querendo falar então nunca hora pode ser machista, não sei o quê, e pode alguma outra coisa. Por que não? Se é dentro da terra da brincadeira, se é no mundo da imaginação, né, nesse lance do lúdico, da gozação, por que não o fazer? Porque muitas das vezes é através do exagero, da hipérbole, é quando a gente consegue entender pra usar de base nas situações reais. Então o Crumb tem hora que ele brinca que ele vai pegar a mulher, vai bagaçar. Tem umas cenas assim que ele torce a moça, ele tem essas manias de ficar palpando, né? Tinha, né? Hoje em dia tá mais de boa. Ele subia nas costas das moças, como eu mencionei nessa cena do documentário. Então assim, se é de brincadeira, se é de gozação, e muitas das vezes ele falava que muito do que tava ali era pra, tipo, em prol da história, não era de coração tão aberto assim. Ele exagerava pontos, ele mudava alguns fatos ali até pra não comprometer certas pessoas, né? Tem uma cena engraçada que, por exemplo, ele menciona, acho que isso é no documentário, que você vê o desenho, né? Dependendo do Crumb tem né? Vamos falar assim, o cajado do Gandalf no meio das pernas. Você fica achando que é uma zoeira, que é uma gozação. E aparentemente não é, porque tem uma moça
no documentário que fala que o cara, né, quando ele andava na praia, vamos brincar assim, o cara fazia 3 riscos na areia. Vamos rumando pro final, beleza? Vou citar algumas historinhas para vocês. A primeira ali seria a Eu Agradeço, o Eu Agradeço, que nada mais é ele falando sobre essa, talvez dicotomia, esse sentimento conflitante dele, de, né, que ele é um reclamão incurável, né, inveterado. Então tem certos dias, né, são raros, como ele mesmo brinca, mas dá uma crise de consciência nele que dá uma alegria dele viver, que ele gosta de ter as coisas, que ele é grato pelas coisas que ele fez, né? Ele até brinca, olha só, eu consigo viver disso. Aí tem uma ceninha dele pegando, olha só, um cheque popudo, não sei o que, né? Que ele consegue viver disso, que ele tem uma família, que ele tem a esposa. Eu não sei se nessa época ele já tinha a Sophie, se não me engano, né, que é a segunda filha. Então, assim, é legal que mostra que nos mesmos momentos de desgraceira mental, que ele tá amargurado, que ele tá puto, ainda há momentos de lucidez, momentos breves de alegria. Mas ele mesmo fala, não, vida alegria demais também não tem graça, não. Meu negócio é ficar lá na minha depressão fodida pra poder gerar as paradas pra vocês. Porque muitas das vezes, né, que nem o povo brinca, né, eu já vi alguns humoristas contar, quando você quer contar a história feliz, ninguém presta atenção. Agora, quando é chifre, desgraça, acidente de carro, todo mundo olha, todo mundo quer saber. E ele fala que ele é grato pelas coisas que tem, pela família, pelos fãs, né, a galera que admira o trabalho dele, mas ele sempre explicita, olha, eu sou um ser humano, eu sou falho, vou falar alguma coisa que pode desagradar, né, e isso é muito verdade. Infelizmente aí nós temos alguns exemplos recentes de quadrinistas ou roteiristas, mas no geralzão também, né, para outras áreas, que o pessoal idolatra como se fosse um deus, não para não ficar muito pesado, mas uma grande figura de influência, né? Uma grande figura moral, ilibada. E como eu sempre brinco, apesar de isso estar muito na minha veia do espírito de porco, né? Que é o que? São seres humanos, e quando você menos esperar, eles vão te decepcionar. Ou, no caso, só cair do cavalo, né? Se contradizer, descobrir algum podre, alguma coisa. Exemplos fáceis aí do nosso meio recente, o bagulho do New Game, o pessoal não puxava o saco dele ferradamente. A segunda historinha que eu posso mencionar pra vocês é Se Eu Fosse um Rei, acho que é assim, o Se Eu Fosse Rei, né? Que é o Crumb como se fosse o dono do mundo. E aí zoando, né? A utopia, o ápice da fantasia dominadora. Eu não vou dizer nem machista necessariamente, né? Mas é como se ele fosse o lorde de tudo. Várias moças, né? Como muita gente fala, ao estilo Amazona, que eu falo que é parruda, que é mais fácil, né? Várias moças parrudas no reino dele, levando ele pra lá e pra cá, as musas dele desenhando. É bem engraçado, né? Mas aí no fim a pessoa fica, não sei o que, botando defeito e tal. Mas no fim você pode ver até como uma grande homenagem, né? As mulheres, né? As deusas da vida dele, sejam as musas, a própria Aline, digamos assim, né? Ele é um cara que tem um fraco por mulher, seja no momento mais de boa, quando a esposa, seja no momento mais pau nas trebas, lazarento, que nem o segmento que eu expliquei anteriormente, dele correndo atrás de mulher nos botecos. E por último, pessoal, nós temos um segmento que está dividido em 2 partes ao longo da edição. Então, tipo assim, história, essa, aí tem mais umas outras, e a parte 2 dessa mesma, que é o quê? Meus problemas com as mulheres. É o nome da edição, também é o nome de um arquinho de histórias, né? Primeira parte, algumas coisinhas, depois a segunda parte. Falando da vida dele na infância, até mais na adolescência, uma outra coisa na vida adulta. Do que eu lembro, assim, é falando muito a relação dele vendo as pessoas, né? Outros caras com as mulheres, a relação dele próprio com as mulheres. Como, por exemplo, ele criança, eu lembro, assim, de uma cena que ele vendo o menino brincando, de pegar, assim, meio que dando uns trancos na menina. Ele, na inocência dele, né, por ele talvez ser um cara mais sensível a certas coisas, supostamente intelectualizado, né, mas apesar desse lance dele ler e a mitideza, né, que eu até expliquei em algum vídeo anterior aí, que ele se achava o melhorzão e tal, né, mas aí quando ele era criança eu acho que era só um lance de inocência mesmo, que era defender meninas e coisas nesse sentido, né, e ele já toma o primeiro fora ali, tipo, não, sai pra lá, Bob, né, criança, né, chamava de Bob, sai pra lá, Bob, o fulano tá brincando comigo, arreda o pé daqui e tal, se não me engano até num tempo de inverno, que estavam jogando bolinha de neve no outro e tal. Tem outras coisas assim, eu não lembro se é dentro dos meus problemas, mas de garotos que ele conheceu no colégio católico que ele estudou e tal, né, isso, tem gente que fala que esse lance da culpa, do remorso, da pressão religiosa na cabeça dele, tanto pelo lado da escola quanto pelo lado da mãe, é uma chaga não, talvez fique muito pesado, né, perdão, uma parada muito marcante na vida dele, que quando ele resolveu se soltar daquilo, foi o que a gente teve, né, foi com o que ele nos brindou, né, as fantasias reprimidas, os pensamentos sobre as mulheres, as esbórnias psicológicas dele, essas coisas que ele botou tudo pra fora, né, e numa outra parte ali, por exemplo, dos meus problemas, que ele põe ali, se não me engano, é numa fase mais adiante da vida dele, eu acho que ele é adolescente, perto de se formar, né,
Que aí é aquele negócio, isso aí é comum a muito rapaz, tá? Talvez moças, né? Porque no caso do Crumb, eu sou um cara, então eu tô botando assim mais na média do sexo masculino, beleza? Então, ele vê ali as moças, os caras, e geralmente são caras fortões, né? A galera ali mais fortona, popular e tal. Trata as moças com desdém, trata as moças com desrespeito, né? Eu ia falar traçar, mas também traça, né? A gente não pode negar esse fato, né? Tapar o sol com a peneira. Mas aí ele fica, ai meu Deus, como é que eu não posso arranjar ninguém, pelo menos uma amidadezinha? Eu sou um cara delicado, eu sou um cara intelectual, eu leio não sei o que, né? Eu consigo, apesar dos defeitos e das neuras dele, né? Do nervosismo dele, ele até conseguia conversar com uma moça ou outra, mas ele não conseguia entender, não entrava na cabeça dele como que um cara que era tão mais alinhado com o sexo feminino e com algumas preferências do feminino não poderia ter sido não diria nem primeira opção, mas ter sido escolhido por alguém. Claro que existem exceções, ela até conta uma moça ou outra, assim, ele fala, sou extremamente grato a essas meninas que me deram oportunidade, né, de namorar, ou de, né, dar uma macetada ou qualquer coisa assim, mas ali nesse arco ali dos meus problemas, ele fala muito do lance do estereótipo do machão, do cara popular, do cara fortão. E nesse lance dele tá mais alinhado, ele realmente fica frustrado, porque o cara machão, popular, não sei o que, judia da moça, menospreza, muitas das vezes até bate, e a moça continua gostando. Um paralelo bobo que a gente pode falar aqui no Brasil é a mulher de bandido, né? Rapa a cabeça, não sei o que, e continua com o cara. Hoje em dia isso é menos comum, mas antigamente você via bastante. E é isso, pessoal. É um trabalho mais confessional dele, mais intimista e bacana. Eu gosto muito, eu acho esse muito legal, né? Principalmente nesse lance da identificação. Novamente aí, ele é um dos poucos caras, eu não passei por tanta cagada que nem ele, mas é um dos poucos artistas, autores que eu fico assim, falei, pô, umas paradas aí eu passei, mano, eu me vejo um pouco na situação dele. E assim, é legal essa veia confessional dele, ele fala das moças, ele explica até certos meandros que não tinham sido falados em outros materiais, né? Que é nesse lance mais do juízo dele, do psicológico, da relação com a família, a relação com a mãe dele, né? Esse lance da culpa católica, como eu mencionei um pouco anteriormente. É bacana ver como a mente dele é intrincada de certas coisas, sabe? Você não consegue desvencilhar uma coisa facilmente da outra, vamos dizer assim. É muita coisa que levou a consequência, né? Tipo, a criação reprimida, o bagulho na escola, a timidez, e vai juntando, vai virando uma bola de neve. Teve o irmão doidão, teve o irmão que infelizmente passou pro outro lado, e isso vai somando no psicológico do cara. Que aí, né, os subprodutos são as obras, a vida dele, os depoimentos, os documentários que a gente vê em parte, né? E assim, é um trabalho que eu recomendo, tá? E é bacana, né? E no fim de tudo, até botei isso na resenha original, que é o quê? Ele é a prova viva de que se você lutar e tiver assim, um tantão assim, né? Vamos brincar, um tantão assim de sorte, você ainda pode encontrar a tampa da sua panela. Basta persistir e ter um pouquinho de fé, pelo menos. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com as artes e nos vemos no próximo episódio, uma live, qualquer coisa que seja. Beleza? Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.